Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu glorifico a Deus por mais essa oportunidade e privilégio que o Senhor está me concedendo de estar aqui juntamente com vocês, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glorifico a Deus pelas vidas de cada um dos meus queridos irmãos, amigos, pessoas que o Senhor colocou nesta grande, linda e abençoada família, para que juntos nós estejamos também somando no reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, há muito tempo atrás, eu queria gravar um vídeo sobre esse personagem bíblico do qual eu irei mencionar agora. No início da minha caminhada cristã, este foi um dos personagens bíblicos que mais me impactou, pelo seu grande testemunho, pelas suas virtudes, pelas características que esse homem apresentou, por ser, no início da igreja primitiva, uma referência, tanto quanto naquele período como até o dia de hoje. Embora seja pouco reconhecido pela igreja no dia de hoje, mas esse personagem bíblico, até hoje, ele continua me impactando. E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história de Barnabé. Porque quando nós, muitas vezes, pregamos sobre as viagens missionárias, pregamos sobre as cartas paulinas, sobre os textos bíblicos que o apóstolo Paulo ele escreveu, se nós olharmos lá para as origens do apóstolo Paulo, lá nós iremos encontrar Barnabé como aquele que foi o discipulador de Paulo, o instrutor, o motivador, o encorajador, como aquele que estava ali diante de todos em Jerusalém, assumindo a responsabilidade de cuidar, de estar encorajando e motivando aquele que ainda era Saulo no início da sua caminhada. Então eu convido você, meu amigo, meu irmão, para juntos abrirmos a Escritura no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 27, que assim está escrito: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus queridos, quando nós olhamos para o início, quem levou-o ao colegiado apostólico e o apresentou diante de todos? Foi Barnabé. Quem esteve ali também naquele momento dando testemunho acerca da experiência que Saulo havia tido com o Senhor e da sua conversão? Foi Barnabé. Quem era o único em Jerusalém que tinha a credibilidade para ir diante dos apóstolos e assumir a responsabilidade em cuidar de Saulo? Foi Barnabé. Enquanto todos ali estavam temerosos, desconfiados, achando que Saulo estava mais uma vez ali querendo, talvez através dessa estratégia de dizer que estava agora convertido, para querer dar continuidade, assolando a igreja de Cristo. Mas existia algo na vida de Barnabé também, irmãos, que eu quero aqui enfatizar. Dentre essas virtudes de Barnabé, que eu considero como um grande encorajador, o grande discipulador do cristianismo, porque ele discipulou nada mais nada menos do que aquele que seria mais tarde o maior apóstolo do cristianismo. Então, nós olhamos aqui também para essa outra questão. Por que Barnabé não se iludiu e nem se enganou com Saulo? Sabe por quê, meus queridos? Porque ele tinha a percepção de Deus em relação à pessoa de Saulo. Porque ele tinha um discernimento de espíritos. E muitas vezes isso nos falta. E assim também Barnabé, ele não se enganou, ele não se iludiu, porque através do Espírito Santo de Deus, que o direcionou e testificou que Saulo era um homem de Deus. Então Barnabé investiu na vida deste homem. Barnabé acreditou no ministério de Saulo. Barnabé de fato ali teve a percepção de Deus, que ele de fato era um vaso escolhido por Deus. Amém? Então, aqui, dentre essas virtudes, muitas vezes, irmãos, isso nos falta na igreja no dia de hoje. Pessoas que realmente venham a encorajar, a motivar, a discipular os novos convertidos. Pessoas que venham a investir nos ministérios dos novos convertidos. Saulo ainda era um novo convertido, mas ele precisava de alguém que estivesse ali do lado dele.
o motivando, o encorajando. Alguém com uma experiência missionária, alguém que tivesse de fato um amadurecimento na fé em Cristo Jesus, alguém que de fato tivesse ali algo para acrescentar na sua vida, igreja. E muitas vezes isso nos falta. Quem dera se nós tivéssemos um Barnabé em cada uma das nossas igrejas no dia de hoje. Com certeza o Evangelho não seria mais o mesmo. Com certeza as igrejas na terra teriam de fato, sim, homens e mulheres sadios na presença do Senhor. Mas, infelizmente, muitos hoje não querem, de fato, se doar sem querer receber nada em troca. Mas o Barnabé nos dá exemplos aqui, irmãos. E outra coisa também que me chama a atenção em Barnabé, quando a Bíblia menciona, primeiramente, lá no capítulo 4, no verso 36 e 37, como sendo aquele que vendeu uma propriedade. Está escrito aqui: e com o dinheiro daquela propriedade depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé nos dá mais um exemplo, ao contrário de Ananias e Safira, que reteram parte do valor da propriedade que venderam e depois pereceram por causa da sua avareza e da sua desobediência. Mas aqui, queridos, quando diz a Escritura que José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, que era uma ilha grega, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Este homem, queridos, ele tinha também outra virtude, essa virtude da generosidade. Por que também que ele tinha essa virtude, igreja? Porque através dessa virtude vinha do dom pessoal também de misericórdia que existia na vida deste homem. Ele também é considerado aqui como um consolador, como aquele que estava ali para confortar, para dar assistência, para ajudar e para contribuir com todos que estavam ali passando necessidades. Então Barnabé investia no material porque ele sabia que no mundo espiritual, de fato, era aquilo que priorizava. Aquilo que de fato ele estava fazendo aqui, ele sabia que não importava para ele, porque as riquezas maiores ele sabia que estavam no mundo espiritual. E muitos de nós, muitos líderes, e muitos hoje, meus queridos, infelizmente, não fazem como Barnabé fez. Infelizmente, muitos aí não querem realmente ofertar na vida dos mais necessitados. E infelizmente muitos líderes que são conhecidos também, ao contrário de ofertar, eles querem é tirar o último dos necessitados. Mas o Barnabé nos dá o exemplo aqui, mais um exemplo. Este homem também, ele tinha dons, além das virtudes espirituais, que são louváveis na vida dele e que servem como lição para eu e para você, igreja. Amém? Quando nós olhamos também, lá no capítulo 11, Barnabé também tem outras virtudes que são louváveis. A Bíblia nos fala que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Está escrito no capítulo 11, do verso 22 ao 25, que eu quero aqui também enfatizar com você. Olha o que está escrito aqui, para a nossa meditação. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia. E partiu Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que durante todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Pela primeira vez foram chamados os discípulos cristãos. Aleluia. Barnabé aqui, queridos, ele já era um homem que era considerado pelos anciãos e pelos apóstolos como um dos maiores líderes ali da igreja primitiva. Barnabé foi enviado para Antioquia e quando chegou naquele lugar, ele se alegrou e muito e glorificou a Deus pela vida dos gentios que haviam se convertido ao Senhor. E ali, meus queridos, ele poderia muito bem ter chegado e ali se exaltado diante deles. Ele poderia muito bem ter chegado e dito: olha, eu sou Barnabé, fui enviado pela igreja de Jerusalém.
Então, eu exerço uma autoridade sobre todos aqui, mas não, queridos. Barnabé também era um homem humilde, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé exortou os irmãos para que permanecessem firmes no Senhor de todo o coração. E mais ainda, Barnabé era um grande amigo de Saulo, porque Saulo estava lá em Tarso, esquecido pelos apóstolos. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava na vida deste homem, o fez lembrar do seu amigo que estava lá em Tarso. E ele então foi em busca de Saulo e depois o trouxe para Antioquia e permaneceram durante um ano inteiro ensinando a todos ali sobre aquilo que de fato interessava saber, conhecer e praticar na presença de Deus. E depois também, meus queridos, o intuito também, o propósito também de Barnabé ir até Saulo, através do poder do Espírito Santo e da direção do Espírito Santo, foi para que lá na igreja em Antioquia, eles também fossem separados para a obra missionária, para a primeira viagem missionária transcultural, quando está escrito lá que o Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra missionária que eu os tenho chamado. Então, meus amados, tudo aqui foi debaixo da direção, do poder do Espírito Santo de Deus, através da vida deste homem. Então também a igreja, ela crescia e se multiplicava. E no capítulo 15 aqui de Atos, eu quero também mencionar outras virtudes deste homem. Barnabé, meus queridos, todas as vezes que ele era citado no Novo Testamento, nas 34 vezes que o nome de Barnabé é citado, era para tomar decisões. Barnabé, meus amados, era um homem de decisão. Mas por que ele sempre estava ali, sendo chamado pelos anciãos e pelos apóstolos? Sabe por quê, meus amados? Porque ele se posicionava. Porque era um homem de oração, era um homem que tinha uma vida no altar, era um homem que de fato ele buscava agradar a Deus e fazer a sua vontade. E todos ali reconheciam que Barnabé, de fato, era uma das colunas da igreja, era um dos que estavam ali para de fato ajudar no crescimento da igreja primitiva. E ele fazia isso com amor, porque as suas virtudes, as virtudes espirituais, os dons que existiam na vida deste homem, e tudo quanto este homem absorveu da parte de Deus, ele colocava em prática a igreja. E aqui no capítulo 15 eu quero mencionar, no versículo 2, no 22 e no 25, quando os anciãos chamaram a Barnabé e a Paulo, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolvesse que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Eles foram até Jerusalém para resolver a questão do rito mosaico, ou seja, os judeus que estavam dizendo para os irmãos, os novos convertidos em Antioquia, que era necessário que eles fossem circuncidados para que fossem salvos. Mas então os anciãos e os apóstolos enviaram Paulo e Barnabé para que eles fossem até Antioquia para resolver essa questão, para decidir acerca dessa questão. E no verso 22 do capítulo 15 está escrito: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabas e Silas, homens distintos entre os irmãos. Verso 25: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Aleluia. Então, meus amigos, são muitas virtudes que aqui nos dão lições através da vida deste homem. Quem dera, meus queridos, se nós tivéssemos um Barnabé hoje na sua igreja, na minha igreja. Quem dera se nós tivéssemos homens assim que se desprendessem de tudo para estar investindo no ministério de cada um de nós. Quem dera se nós tivéssemos homens assim, homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé. Homens que de fato são homens que tomam decisões sábias,
Homens que tomam decisões na direção e no poder do Espírito Santo de Deus. Homens que não se precipitam, que não se empolgam, que não agem na emoção, mas sim na direção do Espírito de Deus. É o que nós temos visto hoje, infelizmente. Muitos que estão aí se precipitando, muitos que estão aí tomando decisões precipitadas, fazendo coisas que de fato não estão na direção do Espírito de Deus e acabam tropeçando em suas próprias decisões. Quem dera se nós tivéssemos professores nas nossas EBDs, professores assim como Barnabé, homens que, de fato, estivessem ali se doando e fazendo tudo para ajudar os seus irmãos, para estar investindo nos ministérios de seus irmãos. Eu glorifico a Deus, meus amados, porque o Barnabé na minha vida foi a minha esposa e continua sendo. A minha árvore, o meu Barnabé, foi a minha esposa, que é uma mulher de Deus. Eu glorifico a Deus, porque antes da minha conversão, 9 anos antes, o Senhor Jesus Cristo já havia alcançado a minha esposa. E através de tudo quanto o Senhor orientava ela, através do seu Espírito Santo, através das instruções, das sabedorias, do qual esta mulher, ela, através dos conselhos sábios, dos seus conselhos, das suas orientações e das suas virtudes também, tudo isso me ajudou para que hoje eu esteja aqui diante de você. Eu não seria o mesmo homem, eu não seria a mesma pessoa, se não tivesse uma grande mulher sábia, virtuosa, o Barnabé que Deus colocou em minha vida, a minha esposa. E eu oro a Deus também neste momento em nome de Jesus, para que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja enviando Barnabés, homens cheios de bem e do Espírito Santo de fé, homens que realmente queiram encorajar, queiram motivar, queiram investir nos ministérios. Homens que realmente, Senhor, venham para fazer a diferença. Homens de decisões sábias, de decisões equilibradas, que se posicionem diante do Teu reino, que se posicionem, Pai, diante, meu Deus, da obra missionária. Homens que realmente sejam experientes, maduros, homens que realmente busquem a direção do Teu Espírito Santo, que estejam realmente ouvindo a Tua voz através do Teu Espírito Santo e sendo direcionados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que cada um dos Teus servos, dos meus amigos, dos meus irmãos, estejam, Senhor, também investindo em vidas, que também estejam também assumindo, Pai, o posicionamento do qual o Senhor determinou para cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda os Teus filhos, abençoa a vida deles, Pai, abençoa os seus ministérios, Pai. Senhor, trabalha, Pai, nas mentes e nos corações. Senhor, seja com a Tua igreja, meu Deus. Seja com o Teu povo, Pai. E eu te agradeço mais uma vez por esta oportunidade, por esse privilégio de estar aqui, Senhor. Senhor, se não fosse pelo Teu Espírito Santo, usando a vida da minha esposa para me ajudar, Senhor, eu não seria a mesma pessoa. Que da mesma forma também, Pai, o Senhor levante pessoas para ajudar os Teus filhos também, Pai, para direcioná-los através do poder que há no nome de Jesus. E assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amado irmão em Cristo. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por tudo. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus pela sua preciosa vida. Continuarei em todo o tempo orando, intercedendo por você, apresentando a sua vida, apresentando a sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Amém? Guarda essa mensagem no seu coração, meu amado. Um beijo forte no seu coração. Um forte abraço. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.